7 horas e 40 minutos em toda a República de Moçambique. Vamos estar aqui então de regresso. Desta feita, o encontro do nosso comentador, Omardino Mar, ele que vai então falar sobre os temas que marcaram a semana e, como não poderia deixar de ser, a 8ª sessão ordinária da Assembleia da República, arrancou ontem, quinta-feira, será o primeiro tema a ser avançado aqui com o Omardino Mar, a quem já eu agradeço por ter novamente aceito o convite da TV Sucesso. Omardino, vamos então falar sobre o arranque da 8ª sessão ordinária no Parlamento moçambicano, que eu gostava de comentar relativamente a esta sessão que começou ontem. Muito obrigado primeiro à TV Sucesso e saudações ao caro telespectador. Bem, de facto, arrancou ontem na cidade de Maputo a 8ª sessão ordinária da Assembleia da República, em que estão em vogue 9 pontos subdivididos em 32 pontos que vão ser analisados até o mês que vão ser discutidos, ou seja, até o mês de dezembro. Então, em linhas gerais, dizer que a sessão arrancou num tanto um pouco confusa. A gente acompanhou que o país acaba de sair de umas eleições autárquicas em que existem alguns aspectos aqui que ainda não foram... E vai ter divergências entre as bancadas parlamentares, não é? A Frelimo defendeu uma coisa, a Renamo contrariou, o MDM também veio apimentar com a sua opinião, com a sua posição relativamente a este processo eleitoral. Qual é o comentário que faz relativamente a esta divergência em termos de opiniões, em termos de considerações daquilo que foi o processo eleitoral? Bem, de facto, era de esperar, uma vez que, como bem dizia, que estamos num momento em que ainda o sangue está a ferver entre os principais autores políticos do país e é importante perceber aqui que existem aspectos que precisam ser devidamente resolvidos por todas as partes, uma vez que os próprios partidos de oposição submeteram alguns pedidos de anulação de certos resultados. Até porque a Renamo anunciou que vai então recorrer ao Tribunal Judicial de Matola. E assistimos mesmo, o próprio MDM foi dado uma resposta, mas acabou encaminhando também o processo para uma outra instância. Exato. Mas bem, isto era de esperar mesmo no momento em que nos encontramos, mas também importa realçar cá que é importante que esta sessão possa ela discutir com afinco, porque existem aspectos muito sensíveis. Estamos a falar do plano social e econômico. Da discussão também da revisão do Código Penal, que será levada a debate. Do orçamento de 2000. O Primeiro-Ministro também vai ao Parlamento. De facto, o Governo em si estará no Parlamento para poder discutir em linhas gerais os aspectos que irão nortear o ano 2019. Ouvimos que o Governo avalizou para a ENH um empréstimo de 2 mil milhões de dólares. São números completamente astronómicos. Astronómicos, que poderão ser devidamente analisados, uma vez que o país está a viver uma dívida cometida de um jeito escondido, mas que foi assumida pelo Estado, e vamos voltar de novo uma empresa nacional a pedir que o Estado avalie mais uma dívida. Então é importante perceber aqui os contornos disto tudo para que o cidadão não seja pegado de surpresa, uma vez que estas dívidas sempre acabam recaindo para os bolsos do cidadão. Então, é aqui este espaço em que os deputados das 3 bancadas poderão decidir, em suma, sobre o futuro dos moçambicanos no próximo ano. Então, este espaço todo que se cria, estes pontos que se criam, para além da questão do orçamento que vai ser alocado às 53 autarquias para o ano 2019, lembrando que muitas das vezes, para nós que fizemos certos estudos, temos identificado que as autarquias em que é liderada simplesmente pela oposição enfrentam problemas sérios de falta de canalização desses fundos. Então, uma vez que há este espaço para se discutir sobre este fundo, é importante que hajam pontos devidamente bem analisados para que todas as partes, todos os municípios beneficiem-se a tempo deste fundo para desenvolverem a própria cidade, as próprias vilas e, por fim, o próprio país. Então deverá haver um trabalho minucioso por parte dos deputados da Assembleia da República nas 3 bancadas? De facto, não podem ser levadas as questões todas num ânimo leve, como a gente tem acompanhado de outra forma. É importante que se discuta com afinco, com valor
valorativo e futurista sobre o que se espera do Moçambique 2019 e que o Estado, ao avalizar essas dívidas para a ENH, possa avaliar de facto se há rentabilidade para não termos situações idênticas como a de Matum e outras empresas, sabendo que qual é a pujança econômica que a ENH tem e é importante avaliar o objetivo concreto destas dívidas. Muito bem. O que é que podemos esperar então da ida do Governo ao Parlamento para então fazer a avaliação do Estado de Nação? Quais são as possibilidades, os pontos fortes que o Governo iria eventualmente destacar para apresentar então aquilo que é o informe geral do Estado da Nação? Bem, eu penso que um dos grandes triunfos que o Governo irá procurar destacar nos próximos dias é mesmo a questão do acordo entre a Renamo e o Governo. Esta questão da desmilitarização, desmobilização e reintegração das forças residuais da Renamo. Estes serão um dos pontos muito mais exaltados pelo nosso Estado, uma vez que encontra-se como legado que possivelmente pode passar ou não, independente daquilo que vier a ser definido nos próximos dias pela CNI, assim como pelo Conselho Constitucional. Muito bem, antes mesmo de avançarmos para outro tema, eu gostava de que tu comentasses, Mardini, portanto, durante 30 segundos apenas, sobre a questão de António Muxanga. A sua casa, segundo ele, está a ser cercada por forças policiais e ele foi refugiar-se na Assembleia da República. Diz que não vai de lá sair até que aquelas forças se retirem da sua residência. Comentários faz relativamente a esta situação? De facto, esta é uma situação bastante triste. Um cidadão, António Muxanga, antes de ser membro da Renamo, antes de ser deputado da Assembleia da República, é um cidadão moçambicano e tem seus direitos. É verdade que existem contenciosos políticos, mas é importante que se separem as águas, que se dê ao espaço das pessoas poderem fazer as suas vidas sem serem intimidadas, tomando em conta que considera-se Moçambique um Estado de Direito democrático, em que as pessoas têm seus direitos e deveres. Então, assistir situações dessas no momento em que estamos é bastante triste, é bastante caricato. Apelo eu que as instâncias envolvidas nisso possam olhar com bom senso, possam refletir se de facto isto faz algum sentido, tomando em conta que ele não é nenhum bandido, é um indivíduo que quer contribuir para a sua sociedade, que quer contribuir para o desenvolvimento de Moçambique, mas apenas está do outro lado. Então, isso não pode ser motivo de intimidação, porque assistimos como é que foi o alvoroço das eleições a nível da cidade da Matola, mas isso não dita o fim da vida das pessoas. É preciso dar espaço às pessoas de exercerem os seus direitos, de fazerem a sua vida tranquilamente. Muito bem, agora vamos à cidade de Quelimane, sobre essa questão dos prisioneiros que são transportados a pé. Eles têm que caminhar a pé, uma questão caricata, não é verdade? De facto, é uma situação mesmo triste, uma situação que precisa ser avaliada mesmo de diferentes formas, tomando em conta das justificações que foram dadas para o tal ato, uma vez que são reclusos e essas pessoas têm direitos que precisam ser respeitados. Então, nós assistimos nessa semana a uma questão de violação, que eu chamaria de violação de direitos humanos, tomando em conta que as pessoas ainda não foram julgadas, gozam da presunção de inocência. De facto, e são transportadas a pé, expostas a qualquer perigo, expostas a situações de poderem abandonar ou poderem entrar em fuga. Então, é importante que as instâncias judiciárias avaliem de facto se procedimentos daqueles assistem, ou se, uma vez que a responsável até acabou avançando que o motorista ou a pessoa alocada para poder transportá-lo estava suspenso, mas isso não veio a caso. Não é justificativa. Sim, não é justificativa, porque tomando em conta que a cidade de Quelimane, pelas informações que podemos colher, são 2 viaturas para transportar prisioneiros. E estas 2 viaturas, não acredito eu que seja o único motorista a conduzi-las. Então, é importante. Ou por outra, poderia até cancelar-se a sessão, uma vez que não existiam condições de transportar aquelas pessoas. O outro aspecto, se numa cidade capital de uma província acontecem situações daquelas, o que poderemos dizer? Qual seria o cenário dos distritos? Tomando em conta a realidade do país. Então, é importante que aqui as instâncias judiciárias comecem a refletir sobre todos os aspectos inerentes a qualquer cidadão, independente da situação em que ele se encontrar. Então, não fica de bom tom e a justificação que foi dada, eu penso foi mesmo uma justificação tanto tacanha ou poderíamos dizer enfadonha, mas... Neste caso perderam uma grande oportunidade de ficar calado. Valia a pena cancelar a sessão
em vez de transportar as pessoas naqueles moldes. Ou que se arranjasse uma outra alternativa, Outra não é? alternativa. Existem sempre segundas linhas, segundos caminhos. De facto, não acredito eu que um sistema robusto como é o nosso sistema judiciário não tenha meios adequados para poder transportar pessoas que se encontram, independente de qual é a situação, qual é o crime que tenha cometido, enquanto não tenha se provado em sede de tribunal, a pessoa ainda goza de uma presunção de inocência e que vê os seus direitos violados. Justamente por uma entidade daquela. Que deveria controlar os próprios direitos, deveria garantir a legalidade dessas pessoas, mas não, é ela mesma que viola. E vamos supor, se essas pessoas forem inocentadas em sede de tribunal, como é que será? Exatamente. A sua relação com a sociedade já será diferente. Será diferente, porque de facto foram feitas fotos, filmou-se e as pessoas ficam expostas. Exato. Então foi um bocado, foi um aspecto meio preocupante que ao verificarmos, esperamos que não aconteçam situações, que não continuem a acontecer situações daquele género, porque não se justifica em nenhum ponto trazer questões daquelas, dizer que não, o motorista foi suspenso. É um motorista. Um motorista que foi suspenso, mas existem outros. Existem outros que poderiam fazer. Além de... São duas viaturas. Sim, de facto. Havia o motorista de outra viatura. De facto, então é importante que comece a pôr em pé os direitos que cada um de nós tem, independentemente da situação em que se encontrar a pessoa. Exato. Mardino, vamos atravessar o Atlântico agora. De facto. Vamos ao Brasil. Vamos ao Brasil com a situação que pegou a todo cidadão preocupado com a política internacional, como é o caso do Mardini, talvez do Biriba. Mas, de facto, nós temos uma situação que aconteceu esta semana no Brasil, acusações que pairam sobre o atual presidente Michel Temer, lembrando que o Brasil vem vivendo esse sufoco. Existem situações dessas, quando alguém toma o poder, começam a ser encontradas algumas falcatruas que fez no passado. Isso não é só em Moçambique, mas também acontece lá muito por fora. De facto, o mundo das figuras públicas... Aconteceu agora há pouco com o Cristiano Ronaldo, não é? Das figuras públicas, das figuras que revelam sobre o bem-estar ou o dia a dia de uma sociedade, é preciso ter atenção em tudo que a gente faz, em tudo que a gente pretende levar à sociedade, e o presidente Michel Temer mesmo pairam sobre ele principalmente 3 acusações, que é a acusação de corrupção, crime de cúpula organizada. E a justiça brasileira tem sido muito rígida, principalmente rígida. com pessoas de alto gabarito. Exato. Vimos a sua antecessora, a Dilma Rousseff, caiu devido a esses escândalos. O próprio Lula da Silva, que até então está preso. Está preso, e isto vai prejudicar de tal maneira o seu próprio partido. E pode vir aqui a ditar até o debate que acontece mesmo dentro da própria sociedade brasileira, que é a reeleição do Partido Trabalhista, mas também aparece o... É caso para dizer que para figuras de alto gabarito a justiça brasileira não dá trégua. Não dá trégua, mesmo o próprio juiz que levantou estes casos, o juiz Alexandre, ele também foi levantado. Há problemas que estão a ser levantados sobre ele e que está sob investigação. Então, o presidente Temer, após cessar as funções, provavelmente irá enfrentar a justiça brasileira, irá passar pelas mesmas situações em que o Lula da Silva está a passar atualmente, no intuito de trazer aqui questões de limpeza do próprio Estado brasileiro. Essas questões de corrupção no Brasil são muito recorrentes. De facto, o Brasil é um Estado complexo, um Estado com 20 milhões de população, assim como... É dos maiores países do mundo, é o 4º maior país do mundo. Tem uma dimensão, que digam alguns teóricos, de um continente. Exato. Então, toda a realidade, toda a situação feita a nível do Brasil, ela traz aspectos problemáticos, traz aspectos de análise profunda para quem quer analisar definitivamente os aspectos ligados à ciência política, às relações internacionais. E o presidente Temer, de facto, ele, ao cometer esses crimes, estará a manchar demasiadamente o Estado brasileiro, que já está fragilizado por estas duas situações, com todos os escândalos. Eu tive a oportunidade de ter algumas informações com certos brasileiros em que eles avançavam questões nevastas de alguns candidatos do passado que tinham reportes em suas próprias... Até porque Temer não é muito querido também pela população brasileira. Não é querido. E a imagem deplora-se mais com esta situação que se levanta a nível do Estado brasileiro, e preocupa de facto
à sociedade no geral, ao povo brasileiro e ao mundo que esperava que as coisas pudessem ser resolvidas e sair-se desta situação. Muito bem, vamos então às últimas considerações, só para finalizarmos aqui a nossa conversa. Bem, eu espero que a semana que está a terminar possa ter trazido cá várias respostas para as situações que os moçambicanos enfrentam e esperamos que a próxima semana possam surgir os resultados definitivos das eleições autárquicas, em que os vencedores sejam reconhecidos e sejam valorizados os resultados. Aquilo que não estiver de praxe, que seja corrigido e resolvido para que não voltemos à violência, não voltemos a situações de tristeza no Estado moçambicano, que muito procura recuperar-se da crise econômica que enfrenta, graças a uma situação do passado um pouco triste. Mardino Omar, é sempre um prazer tê-lo aqui no Expresso de Manhã para falar relativamente aos temas que marcam a semana e também aos finais de semana, exatamente. E nós nos despedimos desta forma com promessa de voltar numa próxima oportunidade, portanto, segunda-feira. Obrigado pela preferência, muito bom dia. E se por circunstâncias da vida se sentir só neste final de semana, lembre-se que nós estamos aqui consigo.